Salve, salve, meus amigos e amigas. Dando a contrapartida da Lei Aldir Blanc, da Casa de Capoeira Imã, a gente vai estar hoje recebendo mestre Adelmo Lima, poeta, escritor, músico, multitarefário, uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço, uma pessoa maravilhosa, autor, né, compositor também, né, mestre? Compositor. Sim. E tantas outras cositas más que ele vai falar para a gente aqui. Nossa temática hoje é a importância da poesia como representação da cultura da capoeira. E para a gente começar, primeiro o mestre Adelmo se apresentar para quem não o conhece. Eu duvido que tenha muitas pessoas, mas é sempre importante essa apresentação. Obrigado, mestre, por estar recebendo a gente. Muita luz e muita paz para você e sua família aí. Muito obrigado, Vitor. Uma satisfação estar aqui com você e todo esse pessoal sequiosos por aprender, pelo conhecimento. Eu sou natural de Brasília, capital do Distrito Federal, do Brasil, né? Distrito Federal. Nasci em 62 e comecei na capoeira, na cultura, em 78. Tá? E logo imediatamente me tornei um mini escritor de capoeira e venho compondo vários textos até então. E em 99 vim para São Paulo e desde então eu moro na capital paulista há 30 anos. Perfeito. Ô, mestre, como que é ser um mestre de capoeira e trabalhar a poesia? Como que acontece? Antes da gente falar das suas obras, gostaria muito que falasse um pouco sobre como que é escrever, né? Eu que li seu livro mais de umas 3 vezes, já utilizo ele em aula. Como que é ser um escritor? Como é que trabalhar a representação? É possível representarmos a história da capoeira na poesia? Sim, é possível. Parece uma contradição. A capoeira, pela origem dela, é a origem muito rústica, né? Da rua, da luta pela preservação da própria vida que o capoeirista sofreu no começo, logo pós-escravidão, e também na época da escravidão. Aparentemente era só uma luta de rebeldia contra o sistema, uma luta de resistência. Só que a capoeira ela foi se transformando em um elemento de possibilidades. As 1000 possibilidades da capoeira está na capacidade de melhorar a questão motora de uma pessoa, de melhorar a qualidade de vida de outra pessoa, de dar conceitos de música para outra pessoa, de possibilitar compreensão da sua própria história praticamente para todo mundo. Então, esses potenciais da capoeira são muito desenvolvidos. E quase que intuitivamente, foi totalmente a priori mesmo, eu comecei a ter uma relação emocional com a capoeira. Treinava muito capoeira em 78, era uma capoeira dura, de muita ginástica e muito arreguida na luta, né? E desse elemento aí, desse terreno, que parecia ser infértil, muito pelo contrário, é extremamente fértil, eu comecei a expressar o meu sentimento naquele ambiente através das palavras. Aí foi surgindo a poesia. Parece um paradoxo, mas os grandes guerreiros antigos eram sábios, né? Eram escritores. A luta proporciona isso. Você martiriza o corpo, martiriza em relação a quê? A disciplina, né? E com essa disciplina você consegue afinar a alma e conectar ao lado subjetivo da arte. E eu consegui isso com a capoeira. E você visualiza que teve algum tipo de dificuldades para conseguir atuar com a poesia dentro da capoeira, como o senhor mesmo colocou, uma coisa tão utilizada tanto como uma arte marcial, aquela questão da brutalidade, né? A gente tem essa questão da brutalidade na capoeira até hoje, essa questão da imposição, como se você não pudesse apresentar muitas vezes os seus próprios sentimentos dentro disso. E como trabalhar isso dentro de um ambiente, às vezes, tão opressivo, né, que a capoeira, às vezes, infelizmente, ela proporciona? Ah, sim, isso é verdade. Não era muito fácil poder expressar o sentimento, mesmo através de palavras, né, um ato, porque a capoeira melhorou um pouco mais, está mais acessível essa possibilidade. Mas da década de 90 para trás era quase que impossível. Então eu tinha algumas pessoas, pouquíssimas, meia dúzia, 5, 4 pessoas, que na época eu digitava, eu datilografava, eu tenho tudo datilografado até hoje, guardadinho, e manuscrito, tudo guardado, então datilografava, não, nem eu, nem máquina de datilografar eu tinha, eu estou falando da década de 80, os primeiros, né? Pedi para o aluno datilografar, e datilografava
Aí eu ia tirar xerox, ia 10, 20 xerox, e entregava de envelope para algum outro amigo, um mestre de capoeira, entendeu? E só 2 deles deram retorno. Gostaram, achou legal, os outros não leram, os que leram assim não compreenderam, acho que não houve conexão, né? Mas os que leram e gostaram, pô, cara, legal, gostei, parabéns, continua. Esse simples ato me estimulou a fazer mais, entendeu? Mas no meio assim da capoeira era impossível. Não havia condição nem de poesia, nem de procurar beleza, nem de procurar lado subjetivo. Era luta, luta, luta e luta e nada mais. Essas questões se guardava para o seu particular ou, como nesse caso, alguém que podia compartilhar de uma visão mais positiva, né, mais ampla disso aí. Mas não tem ambiente para isso, não. O ambiente fértil que eu falo é a questão da energia, do sentimento que carrega a capoeira para uma luta de liberdade. Essa liberdade não é só a liberdade do corpo, a liberdade da alma, a liberdade da mente. Então, ela te liberta. E daí você produz. Produz o quê? O que você tiver conectado. Tem a ver com a sua identidade. A capoeira faz isso. Ela te conecta com a tua identidade. Se você é cantor e nunca conseguiu cantar na sua vida, a capoeira dá essa possibilidade de cantar. Assim é com a poesia, com o esporte e qualquer atividade que está coerente com a conexão com a capoeira. Mas não era fácil. É por isso que eu já fiz a pergunta, né? E como é que surgiu aqui o seu primeiro livro, é o Capoeira Universo de Inspiração, correto? Sim, primeiro. Quando que ele começa a surgir, para quem está nos acompanhando aí, Opa, obrigado. Como é que ele surgiu, como que aconteceu, qual o ano da primeira edição, né? E como que foi esse ambiente, esse início desse ambiente mais fértil para o capoeirista ter um olhar, entender que a capoeira ela vai além do ambiente da roda, né? E se ultrapassa para a questão do cosmos, da espiritualidade, da própria luta, né? Da luta social. Como que se deu essa questão da poesia? Conta para a gente. Antes de entrar nesse assunto aí, que faz parte também, eu queria que você lesse esse textinho pequenininho atrás do livro, só do lado da minha folha, essas 5, 6 linhas aí. Você pode ler? Claro. Este livro, essa parte? Essa parte aqui, ó. Só essa parte Este aqui. livro, né? Começa com este livro, né? Isso. Este livro foi um parto, depois de uma longa gestação espiritual, pois cada frase recebida por mim era como células do tecido epitelial, das mucosas onde o som do berimbau ditava sua construção ordenada. Que é Bem, Sócrates, né? Adelmo. Não, eu digo Sócrates porque sua inspiração veio de Sócrates. Sim. Tem Total, vários... porque Sócrates dizia que o conhecimento é como um parto. Ah, é? Sócrates dizia que o conhecimento é como um parto. É como um Fala parto mesmo. Conta isso sobre essa questão aqui, mestre. Sim, essa gestação, na verdade, é espiritual, né? Eu acredito, eu não acredito na predestinação absoluta, relativa, quer dizer, você nasceu pobre, vai morrer pobre, não. Eu acredito na predestinação absoluta. Todos nasceram para ser plenos, ou financeiramente, emocionalmente, em saúde, em capacidade conectiva e tudo mais lá. Mas cada um tem sua especificação, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu propósito, cada um encontra na vida, quer dizer, deveria encontrar na vida, né, o que veio para fazer. E a vida te faz você encontrar coisas, elementos que acendam isso em você, essa questão do fazer, do ser um fazedor. Tá? Mestre Satigre, formado do mestre Bimba na primeira geração, é padrinho do meu filho, eu tive essa honra. Ele sempre falava: o homem tem que ser um fazedor, ele precisa fazer. Mas fazer tem a ver com o seu self, com a sua identidade, com a sua alma. E na capoeira eu comecei a ter alguns insights, né? É claro, a palavra insight é atual, na época é só algumas inspirações. Eu me senti assim, dotado de alguma coisa dentro de mim que queria se expressar. Era uma voz que gritava dentro de mim, né? E eu não tinha como. E a poesia da musicalidade da capoeira me ajudou a construir a poesia verbal da capoeira, entendeu? Alguma, claro que eu não sou o único, graças a Deus,
tem Peçonne Vargas e tantos outros grandes poetas da capoeira hoje, graças a Deus. Não sou o único. Talvez, no canto da poesia, talvez eu tenha o que escreveu mais, mas não tenho certeza também. Posso estar errado. Mas fiz bastante. Mas fiz pela capoeira. Então esses elementos estavam aqui, de uma forma muito grosseira, estavam borbulhando dentro de mim. Eles queriam sair, eles queriam se expelir. Então eu estava grávido de alguma coisa que queria nascer. E eu consegui parir esses elementos através da minha mão, da escrita. E tem um detalhe, Vitor e todo o pessoal, que isso é muito íntimo, né, de mim. Toda vez que eu vou escrever, primeiro, a escrita é uma atividade extremamente solitária. Ninguém te ajuda, é impossível. Uma pessoa te auxiliar atrapalha. Você precisa estar sozinho, e sozinho mesmo. Você está sozinho fisicamente e sozinho internamente. Porque você vai procurar o que tem lá dentro de você, o que quer sair. E quando eu estava nesse momento de escrita, hoje é mais artificial. Eu me levo para um ambiente solitário e vou e escrevo. Porque hoje eu posso fazer isso. Quando eu não podia, eu estava na rua, muitas vezes eu tinha que pegar uma caneta emprestada, então eu pegar uma caneta, comprar uma caneta rapidinho ali, ou pegar emprestado e não devolver, né? Você ia correndo. Papel de rua. Eu tinha que achar, na época o pessoal usava muito cigarro, aí o pacote de cigarro, eu abria ele, escrevia ali o poeminha dos dois lados ali, guardava no bolso para chegar em casa e reproduzir, que se eu perdesse aquele momento, eu perdi o filho. Eu perderia o filho. E era um momento que todo o ambiente externo meu mudava, eu sentia uma nuvem, alguma coisa ao meu redor que mudava o ambiente, é como se me deslocasse em espaço-tempo, dentro de mim mesmo, para um ambiente só meu. Era meu deserto criativo. E ali eu produzia. E sempre aconteceu isso comigo, sempre, até hoje. Mesmo quando eu provoco artificialmente, eu vou parar, opa, quero escrever agora. Paro. Se você me falar uma palavra, dependendo do contexto da palavra, uma palavra sua sai um texto completo meu. Mas eu preciso me isolar e vou e escrevo. Eu estou grávido todo dia. Eu acho interessante o jeito que o senhor coloca como uma gestação espiritual, então o senhor visualiza totalmente essa conexão como algo que transcende, totalmente metafísico, Sim, né? não é Então cognitivo. ainda o senhor vai de novo lá para o debate Passou. filosófico, né? Exatamente. E essa visualização com a metafísica que o senhor coloca aqui, né? O senhor comentou que tem que estar sozinho. Eu acho interessante que é o sozinho aqui, né? Sim. Você cria totalmente. E como que se deu essa construção dessa obra? Deixa eu só ver aqui a quantidade. Quantos poemas tem aqui? 21. Nessa 25? 21. 21. 21 poemas do Capoeira Universo de Inspiração. Qual que foi o seu objetivo em trabalhar, em publicar uma obra, como o senhor mesmo coloca, tão pessoal? Bem, a intenção não era publicar, né? A intenção, na verdade, era expressar e presentear. Eu queria presentear, dar para alguém, porque quando você encontra um tesouro que você acha que é importante, você quer dar para outra pessoa. Lembra do mito da caverna? Quando aquele cara saiu e quando viu a luz, ele voltou desesperado para falar, gente, tem coisa ali, entendeu? Então, toda vez que você acha alguma coisa que você julga ser valiosa, entendeu? Nem sempre o terceiro, o segundo, a pessoa vai achar o mesmo valor, mas você acha que é e pronto, o que importa é isso. Eu acho que o senhor colocou um exemplo tão perigoso, porque quando ele volta, ele é assassinado, né? Exatamente. E muitas vezes foi assassinado. Ele é assassinado, porque para ele mostra um olhar que as pessoas não estavam prontas para ver, né? Por isso que vem a provocação. Isso aqui é uma crítica social extremamente relevante e poética. Como que foi para esses capoeiristas quando eles tiveram acesso a essa publicação? Não mais, entenda quando eu falo, não estou desmerecendo, mas não mais a uma folhinha do mestre Adelmo, tem um texto que eu escrevi, não, a um livro, a um trabalho. Como é que foi isso? Choque. Bem, a gente precisa falar em dois momentos. Primeiro, momento histórico. Como eu te falei, eu dei para algumas pessoas, não se interessaram, eu dei para uma ou duas pessoas que se interessaram e gostaram e me incentivaram, entendeu? Se eu lançasse esse livro, o primeiro texto aqui, eu lancei ele em 83, ele foi escrito lá para 82, faz bastante tempo já.
tem um bom tempo. Talvez a maioria dos leitores nem vivos eram quando eu escrevi o primeiro texto, entendeu? E não havia preparação para as pessoas receberem esse material. E não havia preparação minha para solidificar ele. Eu estava em fase embrionária, em todo esse momento. E os textos nasceram prontos. O que aconteceu? Eu levei um processo de mais de 20 anos com esse trabalho guardado, e eu guardei ele dentro da gaveta por mais de 10 anos, sem olhar para ele, o trabalho pronto, sem olhar para ele. E decidi que ele seria o primeiro livro do século XXI. Quando foi 1899, eu corri atrás para poder tentar criar a situação para lançar o primeiro livro de capoeira do século XXI. Falhei, não consegui. Todas as circunstâncias me levaram para não produzir ele. Talvez por causa da questão histórica, talvez a capoeira não esteja ainda preparada para escutar isso, entendeu? Eu suponho, é a minha suposição. E consegui lançar ele, por incrível que pareça, a primeira versão dele está aqui na minha mão, vocês podem ver que ele não está em português. Eu lancei na Inglaterra, em Londres, em 2010. Então, o tempo histórico, de 83, primeiro texto, para 2010, para o lançamento. 10 anos de atraso, baseado na minha proposta de ser o primeiro livro lançado da capoeira no século XXI. Então, só lancei em 2010. E a recepção foi estrondosa. Foi assim, estrondosa. A terceira edição, que vem com CD, tem vários depoimentos, selecionei alguns, né, não deu colocar todos. Muitas pessoas me ligaram chorando, me ligaram assim, motivados, falaram que se encontraram na vida, e não na capoeira, mas, na capoeira também, mas na vida, por causa dos textos. Foi daí, então, que eu vi o peso que ele tinha. Eu não tinha noção do peso que ele tinha. Eu, quando tinha alguns momentos, e faz parte da vida, tem momentos assim, de reflexão, está chateado com a vida, eu pegava meus livros, esses textos que eu precisava ler. E essa leitura me acalentava. É como se fosse uma segunda pessoa que escreveu, eu lia para poder me acalentar. E o impacto nas pessoas foi muito, muito poderoso, foi muito poderoso. E eu achei que valeria a pena continuar esse trabalho. Tanto é que eu vou relançar ele com mais 6 textos originais e inéditos. Perfeito. Fala um pouco sobre essa questão do relançamento, mestre. O senhor quer fazer o relançamento para quando? Para depois que acabar essa loucura? Ou durante ela ainda? Como é que é? Não, nem falo. E não, é outro atraso da minha vida, né? É para ter lançado um ano atrás, que seriam 2 livros juntos, né? Atrás da sua vida, não. Atrás da nossa vida mundial, viu? A gente está todo mundo louco aqui. É o mundo inteiro, entendeu? Mas veja só, quando eu lancei em 2010 e depois eu fiz o relançamento em 2010 também, essa aqui é a versão em português. Então foi questão de 3 meses eu consegui lançar o em português aqui no Brasil, em São Paulo também. E é o mesmo conteúdo, né? Com fotografias idênticas, só que a língua escrita em inglês. Ah, em detalhe, esse primeiro lançamento, a tradução dele foi feita por alunos ingleses lá na Inglaterra, e a grande maioria das dúvidas dos termos para tradução foi feito tudo via telefone. Eles me ligavam, passava horas eles procurando uma palavra que pudesse substituir. Tem palavra que não há substituição, né? Com a terminologia, ou alguns aspectos, entendeu? Passava horas, vários dias, eles me ligavam, marcavam horário assim, que lá é mais tarde. Lá, E o custo? E o custo dessa ligação? muito alto. Eles que me ligavam, né? Então eles queriam Então fazer. era melhor, né? E foi determinação deles. Libra É, esterlina, né? Tranquilo. era barato para eles. Eu não podia ficar ligando para lá, que custo muito alto. E o engraçado, é uma curiosidade sobre esse livro aqui. Um dos poemas que eu mais gosto qual é o nome dele? Sobre o egoísmo. É um sonho egoísta, entendeu? Desejo egoísta. Desejo egoísta. Então, esse poema é o que mais me revela. Eu escrevi ele baseado, me colocando numa posição quase que de invisibilidade em relação ao trabalho da capoeira, sem querer mérito, sem querer nada. Na tradução,
por ser a língua técnica, eles acharam o poema mais arrogante, mais presunçoso, mais imponente, como se estivesse me achando, totalmente contrária à minha intenção original. Mas é só a questão da língua, né? E para fazer eles entenderem que, não é, que o sentido era outro, eu estou me humilhando, eu estou me tirando, eu estou me invisibilizando. Eu quero sair do cenário, eu só quero deixar um legado. Eu não quero aparecer. Não, você quer aparecer. Tá? É mais interessante a questão da tradução. Foi muito legal. E eles comentaram isso para o senhor, que na leitura dessa obra eles ficaram chocados com o ego desse personagem nesse poema? Muito, muito, muito. Porque tinha alguns poemas que eles me ligavam assim, mestre, a gente não está conseguindo escrever, por exemplo, o capoeirista jogador de capoeira. Ah, por quê? Porque já mandamos 3 pessoas digitar, a pessoa começa a ler e se emociona e não consegue terminar. Eles entram no texto, entendeu? Eles entram no texto, ficam emocionados e acabam, peraí, dá um tempinho, não, você continua. A outra vai ler e quando entra no texto, não dá para terminar. E foi muito difícil, porque eu falei, gente, tenta ler sem entrar no poema. Mas não dá. Por ser capoeirista, né, eles se aprofundavam muito, tinha esse problema. Mas quando chegaram no Desejo Egoísta, eles acharam, opa, por essa imersão que eles tiveram, o Desejo Egoísta não deu essa imersão para eles. Eles interpretaram como algo arrogante. Aí eles, aí me ligaram, pô, mestre, isso aqui a gente não gostou não, os outros é legal. Eu me identifiquei muito, não lembro agora qual é o nome do poema, mas eu lembro de cabeça, que é o primeiro contato, o primeiro olhar quando o capoeirista vê uma roda. Eu acho que é o limiar da capoeira. Ou Quando deixa. ele, quando ele chega, Desejo egoísta. quando ele chega, ele vê pela primeira vez a roda de capoeira e ele se abrilhanta, ele vai desenhando cada ponto daquela obra, daquele ambiente, e ele não consegue mais se imaginar fora dela depois daquele contato. Exatamente. Eu acho que é até a parte que o mestre Pinati adora muito, que fala assim, os deuses não batem palmas, cantam canto e tocam berimbaus. E sentem inveja por não serem homens, mas simplesmente deuses, que não tem corpo para jogar. Perfeito, mas aí você traz, né, a espiritualidade nessa obra com um processo até de incorporação, né? Porque Claro. quando você cita uma situação como essa, desse contato com o espiritual, isso é um ato para muitos espiritualistas, religiosos, dentro de cada ambiente, é um ato de contato com o divino, né? É o ato do Com presente, certeza é. é o presente independente, não vou nomear o divino, né? Mas é o ambiente da beleza do contato com o espiritual e a forma como ele consegue transitar. Por isso que eu acho lindo quando a gente escreve, que a gente nunca escreve sozinho, a gente escreve com aqueles que estavam com a gente, né? Com Trazem. certeza. Agora A mão pode ser sua, mas a volição não é só sua. Ah, não. Aí Você é um sim seria muito caniço, onde o egoísta, sopro né? do vento passa por você, Khalil Gibran. Sim, aí seria sim muito egoísta achar que aquilo é só você, né? Não é verdade? É Ô, verdade. mestre, conta para nós como é que foi gravar, produzir esse trabalho com o mestre Pinati. O mestre Pinati está agora com 91, né? Vai para 91, Está em com abril. 91, né? Agora em abril, não é? É Daqui a isso. alguns dias. É isso, exatamente. E como é que foi gravar essa obra com ele? Conta pra gente aí. Quem não conhece o Mestre Pinati, ele é da história da capoeira de São Paulo, tem 9 capoeiristas. O único que não é paulista, que não é baiano, é o Mestre Pinati. Caucasiano, branco, um homem aguerrido, de luta, um orador de primeira categoria, entendeu? E eu tive a honra de conhecer ele, ele tinha 60 e alguns anos de idade, quando cheguei em São Paulo, fui atrás dele, já queria encontrar ele, porque eu tinha ouvido falar muito dele em Brasília, na década de 70 e 80. Quando cheguei em 90 em São Paulo, queria atrás dele. Por incrível que pareça, ele morava a 300 metros, ele tinha academia, montou a 300 metros de onde eu morava. Também com o universo, ele cria as correlações, né? Nada acontece, nada é do nada. Tudo é de tudo. E tá, eu fui atrás dele, comecei a estabelecer uma relação de amizade. A gente teve assim, uma relação muito profunda de amigo, de pai e filho, sabe? E teve relações íntimas, eu e ele, sozinho na academia, assim, conversas, trocas, choros, lágrimas, risos,
coisas maravilhosas. E eu tive insight. Assim, do nada eu falei, do nada não, mais uma vez, né? Alguma coisa me impulsionou, peça para ele narrar. Falei, mas Spinazzi, o senhor quer narrar meu livro? Como assim? Então, porque já tinha lido e adorava, e adorou meu livro, e gostou, fiquei muito feliz com isso. Aí foi, vamos fazer sim. Aí nós temos uma gravação no banheiro da casa dele, horrível. Um gravadorzinho, ruído de gato, de cachorro, de carro, e foi terrível, né? A gente ria pra caramba, que foi o nosso trabalho e não conseguia. Depois, não, pô, vamos fazer coisa de verdade, né? Que era só um laboratório. Aí fomos para um estúdio. Aí foi muito bom. Aí o estúdio saiu com um CDzinho, quando havia mídias, né? Então, nós conseguimos um material muito, muito bom. Vou esse CD aqui, ó. Eu fiz essa arte. Ele lançou os 21 temas, todos narrados. E também tinha algumas falhazinhas, né, de carro, cansaço, e trocava a palavra. E eu não cortei nada. Deixei a coisa fluir naturalmente para ser o mais natural possível. E ficou assim, uma obra excepcional. Ficou muito bom. E aí sim, as pessoas realmente tiveram um retorno muito mais poderoso da obra quando escutaram o Mestre Spinazzi. Algumas pessoas até usam para terapia, para fazer relaxamento. Boto em academia, eu boto em casa sozinho, eu fico escutando a voz dele. Tá ok? Até Vitor, porque a nossa... Vitor, dá uma cortadinha, dá um pause aí. Claro. E me conta como é que foi essa questão de... Além da gravação, você disse que teve uma adesão maior, as pessoas tiveram mais contato. O senhor acredita que seja por conta da nossa familiaridade com a cultura oral? E essa é a maior manifestação da cultura oral, é a narrativa de uma poesia. Você acredita que sim? Sim, o livro é cheio de conceitos históricos, né, como você falou assim, ele tem uma relevância muito grande para poder emancipar o ser humano e ter a compreensão mais ampla dele. E o Mestre Spinazzi era um orador natural. A capoeira estimulou ele mais ainda, ele se tornou um narrador cultural, um verdadeiro griot, uma pessoa que transmitia a oralidade de uma forma muito legítima. E quando associou ao livro, a oralidade dele se potencializou naquele momento especificamente, entendeu? Então, acabamos conseguindo fazer que a oralidade encontrasse o mestre para poder reproduzir ela. Eu acho que foi bem assim a construção do livro. E logo depois, né, nós conseguimos um novo estúdio, né, bem específico seu, para poder a gente construir. O próprio Vitor nos ajudou a construir esse momento, e fizemos a regravação com a filmagem na íntegra do Mestre Spinazzi narrando. Eu tenho até um material dele aqui, se lhe interessar, eu posso até reproduzir para o senhor, seria muito bom. E é inédito, é sobre o Zumbi dos Palmares, que ele adora esse texto, eu selecionei ele para poder dar essa aula para vocês. Bora lá! Então, pessoal, esse aqui é o Mestre Spinazzi, nós estamos no estúdio do professor Vitor, e isso foi em 2016, se não me falha a memória, 17. Não lembro. Há algum tempo já. Está na íntegra a gravação e o áudio do Mestre Spinazzi narrando Zumbi. Então, ao deleite dos senhores. Zumbi, meu rei zumbi, filho da selva, livre, feito bicho. Já faz tanto tempo que a terra pôde sentir o pulsar do teu coração e a vibração dos teus passos, andando pelas alagoas e pernambucos, respirando o ar puro da serra da barriga, fazendo um sonho eterno nas matas de Palmares se tornar real. Tu criaste com tua ternura e ímpeto para conquistar a liberdade. E com a força do seu grito, escrevemos uma poesia, ditada pela nostalgia da saudade e pela esperança do retorno ao lar. África, mãe negra, que com seus negros braços aguarda ansiosa o retorno de seus filhos diletos. Meu rei, hoje teu coração transformou-se num pássaro alado, que transporta em suas asas o perfume do teu ideal, e também, semelhante a um espírito invisível, teu coração visita nossas vidas, nossos lares, nossas favelas, quilombos do século XXI, trazendo até nós teu hálito aviltado pela tristeza de uma história de sangue e de dor.
desejo de liberdade, este é teu intento, tua ânsia em nossa sina, construir uma nação livre, composta de homens livres. Zumbi, esse é o grito que ecoa silencioso no meu peito, no peito de todo negro, independente da cor, pois ser negro é mais que cor, é sentimento. Zumbi é um grito selvagem, não um grito surdo ou abafado, mas um grito louco, um grito insano, um grito tão desesperado que cada uma das suas células do meu corpo se transforma em bocas sequiosas, que em uníssono, como um coral celeste, gritam: Zumbi, hoje meu rei, tu não é mais um homem que anda de pés descalços na mata virgem ou no mato ralo. Capoeira, tu és como um dos deuses do Olimpo, de Luanda. Na tua majestade comanda os orixás e conduz nossas vidas para o caminho da verdade. Zumbi, creio que está me ouvindo, creio que meu coração é como o teu, conhece o homem e a vida, conhece a mata e o céu, mas me falta o essencial, o sublime segredo de ser rei, segredo que vive contigo, que tu legaste nas tuas sementes, que hoje são 1000, são milhões. Um mar de eterna sabedoria fluiu do teu pulsar, mas um dia Oxalá reivindicou teus membros para termos saudades de tua presença. Assim a terra solicitou teus olhos, a luz que como tochas nos guiava para o caminho da liberdade, e hoje como ave do espaço, tua imagem navega em nossas mentes e nossos corações. No mesmo dia os céus levaram o teu espírito e hoje sua aura transcendente pela calada da noite desce até nossos leitos e num diálogo silencioso orienta a nossa alma e ilumina a nossa esperança. Meu rei, o silêncio da mata é nosso manjar e o sol que queima nossas frontes são teus olhos. Mas um dia essa elegia será dissipada e o mal não mais existirá. Neste dia nós nos encontraremos em Campos Elíseos para o Senhor falar de suas aventuras no além, onde se juntam os colossos. Rei Zumbi, o sentimento de tua luta tinha finalidade. Tu não procuravas o heroísmo de um mártir, o triunfo de um tirano ou a glória dos heróis, mas simplesmente buscava a grandeza de ser livre e a dignidade de ser gente. O Senhor realizou o profundo desejo de conquistar o que há de mais nobre, grandioso e elevado em cada um de nós, a descoberta do grande ser, invisível e eterno, que habita dentro de mim, dentro de você. A esperança deve ter um conceito de eternidade. Ela existe no âmago de Palmares. A cada um é uma semente que deve germinar para florir uma nova consciência, a primavera dos homens. Deu? Eu conheço essa risada do fundo, essa risada totalmente torta. Sua, né? O mestre, o que me impressiona num texto como esse é que alguns capoeiristas têm a capacidade de dizer que a capoeira ela não é uma luta social. Quando você lê um texto como esse, isso aqui é o clamor de uma luta social. É o clamor de uma luta pelo anseio da liberdade. Algumas pessoas nos chamam de radicais por queremos estar andando com dignidade, né? Então, quando visualizamos uma fala como essa, um texto como esse, a gente precisa olhar para essas pessoas e falar, sim, a capoeira ela é uma luta política, social, não política partidária, Não. política social, política cultural, política histórica, de anseio de algumas pessoas, né? E como foi, assim, senhor, o recebimento desse texto de Zumbi? Quando eu recebi ele, Não, não, tanto quanto você recebeu, quanto a recepção das pessoas. não, é bem isso que você falou, né? Quando eu estou na cultura, por exemplo, eu posso manipular ela baseado no meu bel prazer. E algumas pessoas viram como um poema bonitinho, algumas como você, teve bastante pessoas que viram realmente essa exigência, né? Esse clamor, esse pedido de cara,
não dá mais, é insuportável esse sistema. Porque a capoeira, para quem não sabe, é o primeiro partido do Brasil. Não é partido político, como o Vitor falou, é partido de transformação social, de dar identidade para um povo, de libertar física, espiritualmente e culturalmente toda uma nação, todo um povo massacrado. Então, a capoeira dá essa possibilidade. Tanto que a capoeira foi perseguida, né? Por muitos anos, por muito tempo, passaram o carro por cima dela, trator, tiro, bala, prisão, morte, assassinato. Está na história. Está na história, desde Mário Teodoro da Fonseca, antes dele e muito além dele. Sim. A perseguição foi muito grande. E a capoeira é um elemento de libertação. Libertou a mente primeiro, depois, consequentemente, liberta teu corpo. E esse clamor é fundamental. E o Zumbi dos Palmares é o grande ícone, né? Herói do Brasil, um negro brasileiro, nordestino, real. E hoje as crianças não conseguem ver Zumbi dos Palmares como um herói, porque tem muito zumbi na televisão, né? Que é morto-vivo, tem essa interpretação também, e acaba criando uma dificuldade da compreensão, que é mais uma estratégia de alienação. Mas nós, capoeiristas, estamos aqui para poder escrever, falar e jogar nossa capoeira para nos libertar. E libertar quem está perto da gente. Perfeito. Qual que é o recado que você deixa para esses novos poetas da capoeira em relação às lutas de desenvolvimento da arte, só que agora dentro da questão poética? Como que o senhor coloca aí para um recado para a galera? A poesia é um mergulho. É um mergulho dentro de si. Você nasceu pronto para ser poeta. E quando você se contamina com alguns outros elementos que não tem nada a ver com o seu self, você acaba maculando a tua essência. Não macule ela. Mergulhe dentro de você. Quando alguém te opinar, falar, você tem dois caminhos, esse ou esse, não escolha nenhum dos dois. Escolha esse aqui, ó. A poesia está lá. Perfeito. Essa foi a conversa com o mestre Adelmo Lima, que nos apresentou um pouco da importância da poesia como representação da cultura e da capoeira. Muito obrigado, mestre, pelo carinho. Na sexta-feira estamos de volta, estaremos dialogando sobre outros aspectos da cultura capoeirística. E até mais. Obrigado, mestre. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Até logo.